Tem gente que tem trauma. Trauma é diferente de medo. Muita gente não consegue superar nenhum obstáculo na vida, trava. Às vezes é em forma de bicho, às vezes é aquele medo de desafios mesmo. A gente trava e não consegue superar problemas na vida. Será que isso tem jeito, Luquinha? Pois é, Solange, muitas vezes a gente se prende e realmente não vive tudo que a gente pode viver por medo. A gente deixa de fazer coisas por causa do medo, muitas vezes. Eu acabei de ser pipotizada, como diz a minha sobrinha. Deu certo? Deu certo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Ele mostrou que a gente tem como combater até a ansiedade. Como a hipnose pode nos ajudar. E ele veio de São Paulo para tirar as nossas dúvidas. O hipnoterapeuta Filipe Lima. Filipe, obrigada por me acalmar hoje. Que isso, muito obrigado. Obrigada, viu? No instante, né? Tudo bem, querido? Obrigado. Quanto tempo você conversou comigo? Foi o quê? 2, 3 minutos? 2, 3 minutos. Fica à vontade, meu amigo. Vamos sentar aqui e conversar. E hoje, falando nisso, nós vamos ter personagens. Nós pusemos uma mensagem no Facebook de pessoas que têm medos. E 2 queridos se prontificaram, está ao vivo aqui com a gente, já estão aqui nos bastidores. O Filipe vai hipnotizar eles ao vivo. Eles morrem de medo de barata. Então vamos ver como é que a hipnose pode tirar esse medo de barata. E a gente descobriu uma questão. Tem barata e tem um deles que tem mais medo ainda de aranha. Então, para fazer um pouco diferente, vai ser um de barata e outro de aranha. Vai ser um de barata? Tá feito. Então, se você tem medo, vamos ficar ligada nisso daí. Filipe, como é que é a hipnose? Quando a gente fala em hipnose, eu sempre digo isso, a gente tem aquela coisa do desenhinho na cabeça, né? Do reloginho fazendo assim, e a gente dormindo. Como é que funciona? Então, isso foi muito bom você ter comentado, porque a hipnose, para a parte artística, ela tem muito esse estigma de controlar as pessoas. Mas isso, na verdade, é só um show ali que mostra que está parecendo que está controlando, mas não controla. Todas as pessoas que passam pelo processo de hipnose é voluntário. E aí chega filmes, né, desenhos, que mostra que não, a hipnose controla a pessoa para fazer o que você quiser. Não. Isso é um mito. É só um mito. As pessoas só fazem aquilo que elas querem. Entendi. Algumas pessoas não sabem que elas querem, mas elas querem realmente. Se eu for te hipnotizar, você percebeu, você estava ouvindo tudo que eu estava falando. Estava acordado. Parece que estava até consciente. Mas estava num estado tão gostoso de ficar com os olhos relaxados, que você fala assim, tá gostoso esse estado, eu não quero sair daqui. E é isso que é o estado da hipnose, é um estado que a pessoa fica ali porque ela quer. É verdade, eu não estou mentindo não. Antes de entrar no ar, o Luquinha estava do meu lado, eu estava super ansiosa. E aí o Filipe foi lá, fez uns comandos. Zen, viu, Luquinha? Foi mesmo, né? E aproveitei e fiz junto com a Sol, que eu estava maquiando, e fiquei zen também, né? Tô com uma pergunta bem interessante aqui, que é algo que a gente já pode até destacar na nossa conversa. Ela não comentou o nome dela, deixa eu até ver se tem aqui, não tem mesmo, né? Mas ela disse que tem pavor de sapos, pavor. Porque quando ela estava grávida do primeiro filho, ela teve um susto muito grande com um sapo. E hoje ela tem um horror. Quando você consegue descobrir o episódio de que começou isso, fica mais fácil de tratar com a hipnose ou não tem nada a ver isso? Com certeza fica mais fácil, porque com a hipnose você consegue fazer vários meios. Tem vários meios para conseguir o mesmo resultado. E aí, no caso, já tem um ponto ali que sabe a causa, a gente faz uma regressão. E aí, com essa regressão, a gente consegue ressignificar, ou seja, dar um novo significado para aquilo que ela passou. E ela vai conseguir levar aquilo para o resto da vida dela. Quando a gente fala regressão, não é aquela coisa de vidas passadas, é regressão até a gestação, de repente? Isso, seria a regressão de idade. Existe a regressão de idade e a regressão de vidas passadas. No caso, seria a regressão de idade aqui. Entendi. Quer dizer, até o Filipe estava falando comigo, né? Às vezes a sua ansiedade vem de lá de trás, até na própria gestação da mamãe. Mãe, como é que foi minha gestação? Né? Então, às vezes é isso. E a gente busca lá atrás alguma coisa que está atrapalhando a gente hoje, viu, Luquinha? Bom, hoje a gente tem dicas do Meu Amigo Bicho, só que antes do Meu Amigo Bicho, Luquinha, nós vamos conhecer 2 personagens, porque o Filipe falou assim com a gente: eu quero fazer hipnose ao vivo. Na prática, tá? Então o Filipe agora, junto com o Luquinha, Filipe, eu vou pedir para você ficar lá perto do Luquinha, nós vamos apresentar 2 personagens que morrem de medo, não sei do quê. Mas a gente vai ver agora, porque eu tô conhecendo os 2 também agora. É daqueles bichos que dá medo em todo mundo mesmo. Essa aqui é a Jaqueline Duarte, esse aqui é o Jonas de Oliveira. Obrigado ao aceitar esse convite que a gente fez pra vocês. Quem que tem medo de barata aí dos dois? Eu sei que os 2 têm, mas quem tem muito medo de barata? Eu tenho. Você tem. E quem tem medo de aranha? Eu. Nossa, muito pavor. Muito pavor, né? Eu fiquei sabendo que realmente é difícil vocês conseguirem até ter um contato, né?
Não tem contato. Se nós de matar, vai na lata, Solange. Joga a lata no bicho assim, né? Isso é muito comum, a gente sabe, Com certeza. né, Felipe? A hipnose, pode ir um pouquinho perto aqui. A hipnose pode ajudar, no caso, tanto a Jaque quanto o nosso querido aqui? Com certeza pode ajudar. Porque o que acontece? Ela teve um aprendizado que a barata era negativa na vida dela, ou a aranha era negativa, é uma coisa negativa na vida dela. E aí depende, pode ser que quando foi infância, pode ser depois adulto, assim como a mulher falou, eu vi um sapo na minha gravidez, e isso foi negativo. Então sim, pode ajudar. O mais interessante é perceber como isso atrapalha a sua vida. Já teve algum fato que aconteceu com você que atrapalhou a sua vida? Por causa da barata? Bastante. Crise de choro, dor de cabeça. É algo eu ficar sério paralisada, mesmo. eu não conseguir me mexer. Porque às vezes as pessoas acham que é frescura também, né? Felipe, como você é fresca. Mas não, cada um sabe o medo que tem. E pode ir para vários tipos de medo. Até mesmo medo de fazer entrevista de emprego. Hoje o país aí, com muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas têm medo de ir fazer uma entrevista de emprego. Tem que chegar na entrevista sendo um showman mesmo, né? Tem que se destacar muito. Sim, mostrar o seu potencial. Sim, verdade, né? E, infelizmente, os medos nos bloqueiam e não deixam mostrar realmente quem nós somos. Agora parece que tem umas imagens aí que a gente separou. Vamos colocar para eles verem? Isso daí é um... Nossa, a Bahia, ó, eu não tenho medo de barata não, mas eu teria medo também nesse lugar. Já não tá nem olhando pra imagem. Eu não sei não se posso você olhar tem como muito. dividir Você não pode tela ou olhar, mostrar a muito reação não. dela, Gabi, Se colocar ela aqui não tá nem no vendo. plasma aqui. Põe aqui no plasma. Olha pra Tirar a olha aflição pra de saber. Tá. É Põe dos ela no dois, você plasma, também, Gabi. querido. É, a aranha também. A aranha tem uma fotinha aqui que eu gente. separei. E Ai, mas esse é barata o ponto nojenta. que diferencia o medo de fobia. Você vê que é algo totalmente inofensivo, é um vídeo, ó. mas pra quem tem medo, pra quem tem essa fobia, Nossa, é mas algo não exagerado. dá. Não e dá. aí faz mal. Não. Conseguiria tocar na tela? Ela disse que não, Não, consegue. eu Não, mas não prefiro precisa, não. pelo amor de Deus. Precisa. Vai desmaiar ainda aqui, Jesus. E também eu tenho uma foto aqui. Põe aqui pra mim, Gabi. Tá espelhado? Tá, né? Tem uma foto aqui que eu acho que você não vai gostar muito de ver. Olha. Ele só de olhar já fechou os olhos. Eu fico né? paranoico, eu não consigo. Eu fico ali embaixo da cama, Mas olhando de olha pra sapato. aranha, não amor. consigo, Você não não consegue consigo. nem olhar? Se você olhar pra aqui, o que nossa. você sente? Ai, dá arrepio, parece que tá em mim. Ai, não consigo, é horrível. Que coisa, né? Isso que é interessante também você medir. De 0 a 10, 0, nada de incômodo, 10, o maior incômodo que você já sentiu. Quanto Pode que é? passar do 10? 11, né, amigo? 11. É horrível. E você percebe como é grave. Só um vídeo, só uma foto pode afetar a sua vida, né? E aí, o que a gente pode fazer pra ajudar? Então, vamos lá? Então, Vamos assim, entender? o que vai acontecer agora? Agora, o Filipe vai conversar com eles, vai fazer os comandos. Vocês perceberam, gente? A gente chamou no Facebook, nós não conhecemos os dois, eles se prontificaram a estar no programa com a gente até agradece de coração. Teve bastante gente que mandou, eu quero participar, mas os dois foram escolhidos pela produção. Agora, no intervalo do programa, o Filipe vai fazer um comando com os dois. E nós vamos ver qual é a reação dos dois daqui a pouco, no outro bloco. Eles não conseguiram olhar as imagens, nem da barata e nem da aranha. Vamos ver se eles vão conseguir, pelo menos, encarar essas imagens. Bom, estou aqui com o nosso querido amigo Felipe, que acabou de fazer esse... É um procedimento que você faz, É um né? processo. Dois minutos que você Sim, levou, sim. mais ou menos, né? Com a Jaqueline e com o Jonas. O Jonas, não sei se vocês lembram, Gabi, eu tô com essa foto aqui de uma aranha. E vocês lembram que o Jonas, ele quando viu a foto, acho que não mostrou na imagem, mas ele fechou os olhos, ele fez uma cara de aflição, ele não conseguia nem olhar pra trás. Agora eu tô com a imagem aqui atrás de você, Jonas, e tô também com a imagem aqui no iPad. Você pode segurar Mostra pra mim? ele, Gabi, por favor. Olha isso, gente. Gabi, mostra Ele o não Jonas. conseguia nem olhar pra imagem, agora ele tá segurando e tá encarando. É engraçado que agora eu consigo até ver os detalhes delas, assim, tipo... Com algo que você não tinha feito. Não, antes. não conseguia. Até parece mais bonitinho, né? É, então. Você sentia Ah, antes? mas não, olha, só você viu que ele falou, dá vontade de tocar. Mas o que Parece você macia. sentia antes e o que você sente agora? Eu não conseguia, ficava muito paranoico. Eu olhava embaixo da cama antes de dormir, na hora de tomar banho, ficava olhando pro chuveiro. Era Olha horrível, só. dava muito arrepio. E a gente tem as imagens das baratas também, que olha, Jaque, só de olhar... E aí, Jaque, seja sincera. Tem que ser dá pra sincero. encarar já. Você não tava, ela não tava conseguindo nem... Aqui não dá pra gente colocar os dois. Pode Põe pôr aqui aqui? atrás pra gente, Põe por atrás, favor. Gabi, por favor, na telinha. Olha que diferença. Consegue tocar agora? Ela não tava conseguindo Não é nem muito confortável, mas já dá pra... já dá pra enfrentar, né? Verdade? É porque, na verdade, você até alertou pra gente. Antes de começar o programa, o Felipe comentou, né? Quando a gente cura, tira esse medo. Não é que a pessoa vai sair brincando com a aranha na mão. Já o Jonas disse que até colocar na mão, né? Mas não é o objetivo. Não O é o objetivo é objetivo. não travar a pessoa. Isso, exatamente. É não ter esses conflitos que nem teve uma menina que comentou que ela ficou 3 horas na chuva, no frio, porque não conseguia entrar em casa. 4 horas. Ou 4 horas saiu do 4 carro, horas. ficar andando a pé pra casa porque tinha uma barata no carro. Já teve pacientes minhas que bateu uma barata no carro e ela bateu o carro porque tinha barata no vidro do carro.
é tirar essas questões que pode colocar a pessoa em risco, pode atrapalhar a vida dela. Agora, por exemplo, tanto a Jaqueline quanto o Jonas fizeram aqui o processo que você passou para eles, né, dirigiu. Tem um prazo de validade para isso? Ou seja, daqui uma hora volta de novo ou não? Existe isso? O que pode acontecer, que muitas pessoas acabam fazendo, você chega em casa e aí você fala assim, não tenho mais medo de barata. Aí vem um amigo seu, bem amigo, e tá com uma barata em você. Aí traumatiza de novo. E aí acaba voltando e refazendo aquilo que foi feito. Entendi. Então, aí pode ter um problema. Então tem que refazer e tem que desfazer a amizade. Isso não é? Não, aí você pisa como se estivesse pisando na barata. Meninos, fiquei super feliz, dá um viu, beijo com o aqui. resultado. Obrigada, Dá um beijo Jaque. aqui, amigo. Obrigado Obrigada, amiga. pela Viu? participação de vocês. Fique à vontade. Obrigado. Impressionante, Obrigado, né, Sol? Impressionante, gente. E eu tô falando por mim também. Eu sou pessoa, eu e o Luquinha, se juntar a ansiedade a 120, 200, 110, 220 ao mesmo tempo no dedinho. É verdade. E ele fez um comando, assim, tem muita gente perguntando. O Filipe, ele tem no Facebook, chama Hipnose na Prática. Hipnose na Prática. Você pode conversar com o pessoal, com a equipe dele lá, para ele te dar alguma orientação. Agora, eu tenho uma pergunta aqui da Vera, viu, Luquinha, que ela está no ao vivo. Ela disse que ela morre de vergonha, ela é muito tímida. Ela não consegue conversar com as pessoas, sequer pedir emprego. E aí, a hipnose consegue ajudar? Com certeza consegue ajudar. O que acontece é que, principalmente pedir emprego, falar em público, é uma coisa que as pessoas são ensinadas a fazer isso. Porque quando é pequeno, a mãe e o pai chegam e falam, meu filho, não fale com pessoas estranhas. E aí quando você vai fazer uma entrevista de emprego ou vai falar em público, só tem pessoas estranhas. E aí o que acontece é que algumas pessoas levam aquele aprendizado para a vida inteira. Então a gente muda esse significado para que a pessoa consiga ter uma vida melhor, consiga ter um desempenho melhor na vida dela. Olha só, Vera, então vai acabar com essas timidez mesmo. Tem gente querendo arrumar namorado aqui, viu, Luquinha? Olha, Solange, tem gente aqui com muito medo de dirigir. Esse querido aqui, ele comenta, né? Ele quer saber se a hipnose pode ajudar uma pessoa que não consegue dirigir após um trauma. Não fala qual que é o trauma, se é algum acidente, algum atropelamento, alguma coisa da família. Mas tem como se curar disso? Com certeza. Até um que passou a reportagem, que teve as 4 meninas que sofreram aquele acidente. Sim. Pode ser que uma delas fique em um estresse pós-traumático e ela não consiga nem sair da rua, começa a dar uma síndrome do pânico. A hipnose pode ajudar sim. Porque o que a hipnose faz? Ela ajuda a dessensibilizar aquele sentimento, aquela emoção negativa que a pessoa tem. Por exemplo, uma cliente minha que também ela não conseguia tocar na maçaneta do carro do motorista. E muito menos entrar no carro. Porque quando ela era menor, ela estava aprendendo a dirigir com 15 anos, e aí o irmão dela puxou o freio de mão, o carro deu um cavalinho de pau, pronto. Nunca mais ela entrou num carro. Quando a gente fala em hipnose, a gente pode usar a hipnose para tudo. Vamos lá, superação de obstáculos na vida, atletas, por exemplo, superar metas. A própria pessoa consegue se auto-hipnotizar ou ela vai precisar sempre de um apoio como você? Essa é uma ótima pergunta, Sol. Tem 2 tipos que a gente pode fazer. O tratamento, pessoas que têm alguma coisa no passado que precisa ser tratado, e a evolução, fazer algo para desenvolver o potencial da pessoa. Então pode ser por esses 2 pontos. A auto-hipnose, ela pode sim ajudar, eu faço muita auto-hipnose. O que acontece? Que dependendo do que você for tratar, é muito complexo. E tem muitas, vamos dizer assim, perturbações mentais que podem atrapalhar, poluições mentais. E aí você está indo para um caminho e se distrai, está indo para outro caminho e se distrai. Então nós, como hipnoterapeutas, nós somos apenas um guia. Nós orientamos a pessoa para ela seguir o melhor caminho, como se fosse um GPS, vira à direita, vira à esquerda e chegue no ponto onde você quiser, o mais rápido possível. Olha que legal. Então, sim, todo mundo que está perguntando, eu consigo sozinho? Sim, consegue, desde que tenha uma orientação, que pode ser até pelo Skype, viu, Luquinha? A nossa amiga Vanessa de Taubaté diz que ela tem fobia de consultório médico porque ela teve câncer. E ela quer entender, na verdade, se essa habilidade da hipnose é algo espiritual ou não tem nada a ver com espiritualidade. Boa pergunta. Foi uma ótima pergunta. A hipnose, ela é puramente científica. Existe, se você jogar no Google, você pode ir lá, estudo científico da hipnose. Vai ter milhares e milhares de estudos científicos provando que a hipnose é científica. Então, ela é só puramente científica. Teve um caso nos Estados Unidos, viu, Luquinha, que eu não lembro exatamente a idade da paciente, ela teve que fazer uma cirurgia cardíaca e ela era alérgica à anestesia, um dos componentes da anestesia, e ela foi operada hipnotizada. Ela não levou nenhum tipo de anestesia, foi a hipnose que ajudou. Que eu tratei aqui as fobias deles até que de uma forma rápida, porque é coisa mais simples, mas casos mais, mais drásticos, aí pode levar aí até 6 sessões, deixar um tempo maior. A hipnose atinge que parte do cérebro para a gente fazer essa reprogramação? O cérebro ele trabalha como um todo, né? Você não tem uma parte específica, mas a gente vai mais no sistema límbico, que é das emoções. E aí, trabalhando nas emoções da pessoa, a gente muda a emoção dela. Se ela tem uma emoção de medo, de ansiedade, a gente muda para ser uma coisa prazerosa. E aí, ele vai, a partir do momento que ele vai ter mais prazer. Hoje ele tem prazer conscientemente, que é o último sistema do cérebro que foi planejado, que foi construído, e no inconsciente dele tem aquele trauma. Só olha, tem uma pessoa de Taubaté, o Éder,
E ele quer entender se a hipnose pode ajudar a superar dificuldades que ele tem de aprender outros idiomas. Principalmente o inglês, para ele é bem difícil. Agora mesmo, essa semana, um cliente meu voltou dos Estados Unidos que ele tinha bloqueio de falar inglês. Ele trabalha com isso. E ele voltou de lá falando, nossa, foi super bem. E a única coisa que eu comecei a ter uma dificuldade de falar inglês e eu tive a coragem de falar para a pessoa, pode falar um pouco mais devagar? E aí a pessoa começou a falar mais devagar e ele conseguiu entender tudo, conseguiu sair muito bem. Então sim, ajude. Com E certeza. vícios, Filipe, vícios de fumar, droga, bebida. Você falou, a pessoa que tem a indução de ser hipnotizada é porque ela quer, porque ela sente essa necessidade, senão você não vai conseguir. A pessoa que quer muito sair de um vício, ela consegue? Com certeza. A questão de vício é uma carência emocional. As pessoas usam o vício dela como um apoio. Por exemplo, muitas pessoas que fumam falam que o cigarro é como se fosse um amigo dele. Então, aí se a pessoa tem que querer, e a gente vai reprogramar para que ela consiga um amigo que seja ele mesmo. Eu até brinco, eu falo assim, a hipnose traz o amor verdadeiro em poucos dias. Porque qual que é o amor verdadeiro? É o amor próprio. É verdade. Olha, gostei. Tá aí a resposta para Marisa, de Taubaté, que ela pergunta sobre drogas, se funciona com usuário de drogas. A gente tem aqui essa perguntinha. A outra pergunta que eu vou fazer bem rapidinho, que já está acabando o tempo, ela até pediu para não colocar a imagem aqui, mas ela sofre com obesidade, já tentou de várias formas emagrecer e não consegue. Tem como, Felipe? Tem sim, isso é um outro vício. A alimentação é um vício muito grande e psicologicamente toda a nossa comemoração é alimentando. Você começa a namorar, vai para o restaurante comemorar. Vai ter festa, é comida. Então nós estamos muito programados nossa mente para sempre algo bom ter comida. Então é isso que a gente tem que desprogramar. E aí tem várias técnicas, tem o balão intragástrico imaginário, que a gente coloca como se fosse uma operação de balão, que aí diminui. Mas é imaginário. Tudo imaginário. E o bom do imaginário é que não tem contraindicação. Então verdade. isso é muito bom para ela. Gente, muita gente aqui perguntando, a Hipnose na Prática, a página deles no Facebook, Hipnose na Prática, tá? Vocês podem conversar com o Felipe, toda a equipe que fica lá em São Paulo e podem conversar também pelo Skype com eles, tirar aí todas as suas dúvidas. Felipe, amei a sua participação. Eu que agradeço. De coração, quando você puder, volta aqui para ajudar muita gente, tá bom? Vou voltar sim. Se quiser falar mais sobre emagrecimento ou fumar, a gente tá... Vamos falar hipnose no emagrecimento? Podemos falar sim. Tá feito então. Obrigada, fica com Eu Deus. que agradeço. Uma boa viagem de volta, Obrigado. viu? Obrigado Luquinha. a todos que estão aqui. Bora nós. Bora nós. Obrigado pela companhia, obrigado. Bora viver, se apega nas coisas boas e vai ser feliz.